Gabriel Delany. O Espiritismo perante a Ciência, 1885. Primeira parte. Capítulo 1. Temos alma? Tal é a questão que nos propomos estudar neste capítulo. Parece, à primeira vista, que este problema pode ser facilmente resolvido, porque desde a mais remota antiguidade as pesquisas dos filósofos tiveram por objeto o homem, sua natureza física e intelectual. Poder-se-ia crer que chegaram a um resultado. Pois bem, conforme alguns sábios modernos, não é assim. Os antigos que tinham tomado por divisa a célebre máxima "conhece-te a ti mesmo" não se conheciam. Eles imaginavam que o homem fosse composto de dois elementos distintos, a alma e o corpo. Basearam, nessa dualidade, todas as deduções da filosofia, e eis que, em nossa época, uma escola nova acha que eles se enganaram, que em nós tudo é matéria, que a antiga entidade qualificada com o nome de alma não existe, e que é preciso abjurar esse velho erro, filho da ignorância e da superstição. Antes de nos submetermos passivamente a esse aresto, examinemos se os argumentos fornecidos pelos materialistas têm, realmente, o valor que lhes querem atribuir. Procuraremos acompanhá-los no próprio terreno e tentaremos discriminar o que de verdadeiro e de falso existe em suas teorias. Anteporemos, em relação aos seus trabalhos, as conclusões imparciais da ciência e da especulação modernas. Dessa comparação nascerá, assim o esperamos, a certeza de que existe em nós um princípio independente da matéria, que dirige o corpo, e a que chamamos alma. Aqueles que duvidarem da utilidade, para o homem, do princípio espiritual, responderemos: não há assunto mais digno de nossa atenção, porque nada nos interessa mais do que saber quem somos, para onde vamos e de onde viemos. Tais questões se impõem ao espírito, após os dolorosos acontecimentos aos quais ninguém está isento neste mundo. A alma, iludida e mutilada, recolhe-se a si própria, depois dos combates da existência, e indaga por que o homem está na terra, se seu destino é o de sofrer sempre. Quando se vê o vício triunfante ostentar o seu esplendor, a quem não ocorre a ideia de que os sentimentos de justiça e de honestidade são palavras vãs? Afinal de contas, não é a satisfação dos sentidos o fim supremo ao qual aspiram todos os seres? Quem de nós, tendo ardentemente perseguido a realização de um sonho, não sentiu o coração vazio e a alma desenganada, depois de o haver atingido? Quem de nós não indagou, quando o turbilhão da existência lhe tenha deixado um instante de repouso, por que estamos na Terra e qual será o nosso futuro? O sentimento que nos impele a essa pesquisa é determinado pela razão que quer, imperiosamente, conhecer o porquê e como dos acontecimentos que se realizam em torno de nós. É ela que nos põe no coração o desejo de aprofundar o mistério de nossa existência. Se em meio ao ruído das cidades essa necessidade se impõe algumas vezes ao nosso espírito, com muito maior força, ainda, ela se apossa de nós, quando, ao deixar os centros populosos, nos encontramos face a face com as naturezas eternas, imutáveis. Ao contemplar os vastos horizontes de imensa paisagem, os céus profundos, semeados de estrelas, verificamos a nossa pequenez no conjunto da criação. E ao lembrar que os mesmos lugares em que agora nos encontramos foram pisados por inumeráveis legiões de homens, que não deixaram outros traços além do pó de seus ossos, perguntamos, com angústia, por que esses homens viveram, amaram e sofreram? Quaisquer que sejam as nossas ocupações, quaisquer que possam ser os nossos estudos, somos levados invariavelmente a ocupar-nos de nosso destino, sentimos a necessidade de conhecer-nos e de saber em virtude de que leis nós existimos. Seremos o joguete das forças cegas da natureza. Nossa raça, que apareceu na Terra depois de tantas outras, não será mais que um anel dessa imensa cadeia de seres que se deve suceder em sua superfície. Ou efetivamente será a plena eclosão da força vital imanente de nosso globo.
A morte, enfim, dissolverá os elementos constitutivos do nosso corpo para os mergulhar de novo no cadinho universal, ou conservaremos, depois dessa transformação, uma individualidade para amar e recordar? Todos esses pontos de interrogação se erguem diante de nós nas horas de dúvida e de reflexão, eles prendem o espírito na rede de ideias que suscitam e obrigam o mais indiferente dos homens a indagar: existe a alma? Um golpe de vista sobre a história da filosofia. Os mais antigos filósofos de que há lembrança na história acreditavam que éramos duplos e que em nós residia um princípio inteligente, diretor da máquina humana. Eles, porém, não aprofundaram as condições do seu funcionamento. As vistas gerais que possuíam eram bastante vagas, porque queriam descobrir a causa primária dos fenômenos do universo. Em suas pesquisas só se apoiavam em hipóteses, por isso a teoria dos 4 elementos, que resulta dos seus trabalhos, foi abandonada. Mas, fato digno de atenção é o de haver Leucipo admitido, para explicar o mundo sensível, 3 coisas: o vácuo, os átomos e o movimento, e vemos, hoje, essas deduções, em grande parte, adotadas pela ciência contemporânea. Com Sócrates apareceu o estudo metódico do homem, esse grande espírito estabeleceu a existência da alma e se baseou em razões de extrema lógica. Platão, seu discípulo, levou mais longe ainda essa crença. O filósofo da academia admitia, a exemplo de Pitágoras, um mundo distinto dos seres materiais, o mundo das ideias. Segundo Platão, a alma conhece as ideias pela razão, elas contemplou em uma vida anterior à existência atual. Eis uma novidade: até então, limitavam-se todos a crer que a alma era feita ao mesmo tempo em que o corpo. A teoria platônica ensinava que ela vive anteriormente, veremos adiante como são justas as suas deduções. Aristóteles, apelidado príncipe dos filósofos, é tão espiritualista como seus predecessores e cumpre reconhecer que toda a antiguidade acreditou na existência da alma, como em sua imortalidade. As lutas entre as diferentes escolas provinham, antes, das divergências na explicação dos fenômenos do entendimento, que da alma em si mesma. Foi assim que se criou a facção sensualista, cujos representantes mais ilustres foram Leucipo e Epicuro. Este último fazia derivar todos os conhecimentos da sensação. Admitia a alma, mas a supunha formada de átomos e, por consequência, incapaz de sobreviver à morte do corpo. Era, pois, em realidade, um materialista, e se achava em oposição formal com os idealistas representados por Sócrates, Platão e Aristóteles. Zenon pode ser filiado a essa escola, mas, diversamente de Epicuro, separava a sensação das ideias gerais e, ainda, os sentidos da razão. Sem ir tão longe quanto os cínicos, os estoicos consideravam indiferentemente os prazeres e as penas. Julgavam imorais todas as ações que se afastavam da lei e do dever. Esta severidade de princípios foi, durante muitos séculos, a força da humanidade, o único dique contraposto às paixões desenfreadas da antiguidade pagã. A escola neoplatônica de Alexandria forneceu luminosos gênios, tais como Orígenes, Porfírio, Jamblico, que souberam elevar-se até as mais sublimes concepções da filosofia. Eles admitem a preexistência da alma e a necessidade de seu regresso à terra. Achavam o homem incapaz de adquirir, de uma só vez, a soma dos conhecimentos que o elevasse a uma condição superior, e defenderam essa nobre doutrina, com coragem e audácia sem iguais, contra os sectários do cristianismo nascente. Proclus foi o último reflexo desse foco intelectual, e a humanidade ficou, durante longos séculos, amortalhada sob as espessas trevas da Idade Média. Nessa época de crença não se duvidava da alma nem da imortalidade, mas os dogmas da Igreja, que se adaptavam, maravilhosamente, ao espírito bárbaro das nações atrasadas, tinham se tornado impotentes em face do despertar das consciências.
A antiga filosofia apoiava-se na razão, a teologia de São Tomás de Aquino só repousava na fé e as tentativas de libertação, que resultavam do divórcio entre a fé e a razão, eram cruelmente punidas. Sendo o progresso uma lei do nosso globo, devia chegar o momento em que se efetuaria o acordar das inteligências, foi o que se deu com Bacon. Este sábio, fatigado com as disputas dos escolásticos que se esgotavam em discussões estéreis, atraiu as atenções para o estudo da natureza. Criou-se com ele a ciência indutiva. O sábio recomendou, antes de tudo, a ordem e a classificação nas pesquisas, quis que a filosofia saísse de seus antigos limites, abriu um campo novo às investigações e sugeriu a observação como o mais seguro meio de se chegar à verdade. Morto Bacon, revelou-se, em França, Descartes. Esse profundo pensador repeliu todos os dados antigos, para adquirir conhecimentos novos por meio de um método que descobriu. Partindo do princípio, eu penso, logo existo, Descartes estabelecia a existência e a espiritualidade da alma, porque, dizia ele, se é possível supor que o corpo não exista, é impossível negar o pensamento, que se afirma por si próprio, cuja existência se verifica à medida que ele se exerce. Em uma palavra, somos algo que ouve, que concebe, que afirma, que nega, que quer ou não quer. Nestas condições, a faculdade de pensar pertence ao indivíduo, abstração feita dos órgãos do corpo. O método preconizado por esse poderoso renovador inspirou uma pleiade de grandes homens, entre os quais podemos citar Bossuet, Fenelon, Malebranche e Spinoza. Ao mesmo tempo, o impulso baconiano formava Hobbes, Gassendi e Locke. Segundo Hobbes, não existe outra realidade além do corpo, outra origem de nossas ideias além da sensação, outro fim na natureza além da satisfação dos sentidos. Seu modo de ver também levava diretamente à apologia do despotismo como forma social. Gassendi foi um discípulo de Epicuro, de quem renovou as doutrinas, mas, o mais célebre filósofo dessa época é Locke, que pode ser encarado, com justa razão, como fundador da psicologia. Ele combateu o sistema cartesiano das ideias inatas e imprimiu, na Inglaterra e na França, grande impulso aos estudos filosóficos. Quase na mesma época viveram Bossuet e Fenelon, que escreveram admiráveis livros sobre Deus e a alma. Em tais obras, cheias da lógica mais sã, podemos nos convencer da existência dessas grandes verdades tão bem postas em relevo por aqueles eminentes espíritos. A profundeza dos pensamentos é realçada, ainda, por uma linguagem admirável e nunca o espírito francês ostentou maior clareza, elegância e força como nesses livros imortais. Leibniz, a mais vasta inteligência produzida nos tempos modernos, colocou-se entre as duas escolas que se disputavam o império dos espíritos, entre Locke e Descartes. Refutou o que ambos tinham de absoluto, mas, com sua morte, seu sistema não tardou a ser abandonado, mesmo na Alemanha, onde havia inicialmente sido acolhido com simpatia. Na França, os enciclopedistas fizeram triunfar as ideias de Locke, elas conduziram, com Condillac, Helvetius e D'Holbach, a um materialismo absoluto. Esse materialismo é a consequência inevitável das teorias que, reduzindo o homem à pura sensação, não podem assinalar-lhe outro fim que não o da felicidade material. Não tardou a verificar-se quanto esse método, chamado empirismo, levava a tristes resultados. Sentiu-se, imperiosamente, a necessidade de uma reforma e ela foi realizada por Thomas Reid, na Escócia, e Immanuel Kant, na Alemanha. Em França, a escola eclética admitiu o racionalismo de Descartes e brilhou com vivo clarão sustentando a tese espiritualista. As vozes eloquentes de Jouffroy, Cousin, Villemain demonstraram a existência e a imaterialidade da alma, com tal evidência, que lhes coube a vitória no terreno filosófico.
Mas a escola materialista operou uma alteração de frente, deixando o domínio da especulação, desceu ao estudo do corpo humano e pretendeu demonstrar que, em nós, o que pensa, o que sente, o que ama, não é uma entidade chamada alma, senão o organismo humano, a matéria, que só ela pode sentir e perceber. Devemos confessar que, para a massa dos leitores, é difícil tomar pé, em meio às contradições, aos sistemas e às utopias pregadas pelos maiores espíritos. Cansam as pesquisas metafísicas que se agitam no vazio, exige-se um retorno ao estudo meticuloso dos fatos, daí o êxito dos positivistas. É preciso, entretanto, colocar nitidamente a questão. A fim de que o equívoco não seja mais possível, vamos fazê-lo mais claramente que pudermos. Só podem existir duas suposições quanto à natureza do princípio pensante, matéria ou espírito, uma sujeita à destruição, o outro imperecível. Todos os meios termos, por mais sutis que sejam, epicurismo, espinosismo, panteísmo, sensualismo, idealismo, espiritualismo vêm confundir-se nestas duas opiniões. Que importa, diz Foissaki, que os epicuristas admitam uma alma racional formada dos átomos mais polidos e mais perfeitos, se essa alma morre com os órgãos, ou se, pelo menos, os átomos que a formam se desagregam e voltam ao estado elementar. Que importa que Spinoza e os panteístas reconheçam que um Deus vive em mim, que minha alma é uma parcela do grande todo? Não concebo a alma senão com o caráter de unidade indivisível e a conservação da individualidade do eu. Se minha alma, depois de ter sentido, sofrido, pensado, amado, esperado, vai se perder nesse oceano fabuloso chamado a alma do mundo, o eu se dissolve e desaparece, isto é a extinção e a morte de minhas afeições, de minhas recordações, de minhas esperanças, é o abismo das consolações desta vida e o verdadeiro nada da alma. Assim, a alternativa é esta: ou com a morte terrestre, todo o ser desaparece e se desagrega, ou dele resta uma emanação, uma individualidade que conserva o que constitui a personalidade, isto é, a memória, e, como consequência, a responsabilidade. Pois bem, restringindo-nos ao terreno dos fatos, vamos passar em revista as objeções que se nos opõem e demonstrar que a alma é uma realidade que se afirma pelo estudo dos fenômenos do pensamento, que jamais se a poderia confundir com o corpo, que ela domina, e que quanto mais se penetra nas profundezas da fisiologia, tanto mais se revela, luminosa e clara, aos olhos do pesquisador imparcial, a existência de um princípio pensante. 1. Início da nota do redator. 1. Ver quarta parte, sobre o sentido da palavra imaterial. Fim da nota do redator. As teorias materialistas. Os mais ilustres representantes das teorias materialistas são, na Alemanha, Moleschott e Buchner. Eles reuniram em suas obras a maior parte dos argumentos que militam em seu favor. Vamos examinar, primeiro, os sistemas que eles preconizam. Em outro capítulo, ocupar-nos-emos com uma segunda categoria de adversários, os positivistas. Compulsando os anais da fisiologia, ou sejam, os fenômenos da vida, é que os sábios acima citados esperam provar que estão certos. Eles examinam minuciosamente todos os elementos que entram na composição dos corpos organizados, estabelecem com autoridade a grande lei da equivalência das forças que se traduz nas ações vitais, medem, pesam, analisam com talento excepcional todas as ações físicas e químicas que se verificam no corpo humano. Mas se, deixando as ciências exatas, se aventuram no domínio filosófico, bem se lhes pode recusar o testemunho. É que eles tentam, com efeito, uma empresa impossível. Querem banir dos conhecimentos humanos todos os fatos que não caem diretamente sob os sentidos. Na pressa de repelir ideias antigas, não refletem que admitem causas tão estranhas, entidades científicas tão bizarras como as dos espiritualistas. Não vemos, em primeiro lugar, esses sábios que rejeitam a alma,
porque ela é imaterial, admitirem a existência de um agente imponderável, invisível e intangível que se chama vida. Que é, com efeito, a vida. É, responde Longit, o conjunto das funções que distinguem os corpos organizados dos corpos inorgânicos. Não avançamos nada sobre o conhecimento da vida, aceitando essa definição, porque ignoramos sempre qual é a causa dessas funções. Elas não se executam senão em virtude de uma força que age constantemente, que se conhece por seus efeitos, mas cuja natureza íntima permanece sempre um mistério. Que força é esta que anima a matéria, que dirige as operações tão numerosas e tão complicadas que se passam no interior do corpo? Nossas máquinas, ainda tão rudimentares, exigem, se as comparamos ao mais simples vegetal, um cuidado constante para o bom funcionamento de cada uma de suas partes, uma vigilância contínua para remediar os acidentes que se podem produzir. Na natureza, ao contrário, tudo se executa maravilhosamente. As ações mais diversas, as mais dissemelhantes combinam-se para manter essa harmonia que constitui o ser em bom equilíbrio orgânico. Que é o que designa cada substância ao posto que ela deve ocupar no organismo? O que repara essa máquina quando ela vem a estragar-se? Em uma palavra, que poder é este, de que resulta a vida? Para responder a essas perguntas, os fisiologistas imaginaram uma força, que denominam princípio vital. Desejamos muito acreditar nessa força, mas faremos observar que esse princípio é invisível, intangível, imponderável, que não acusa sua presença senão pelos efeitos que manifesta, e que os espiritualistas estão nas mesmas condições quando falam da alma. Se os materialistas admitem a vida e nenhum deles a pode negar, nenhuma razão tem para repelir a existência do princípio pensante do homem. Moleschott publicou uma obra intitulada A Circulação da Vida, na qual expõe a nova forma das crenças materialistas. Vamos resumi-la rapidamente, para que se veja como são desprovidas de justeza suas alegações e por que sofismas consegue ele dar às suas deduções uma aparência de lógica. Estabelece, como princípio, que não podemos verificar em nós e em torno de nós senão a matéria, que nada existe sem ela, que o poder criador reside em seu seio e que pelo seu estudo é que o filósofo pode tudo explicar. Discorre, complacentemente, sobre as provas que a ciência forneceu a respeito dessa grande frase de Lavoisier: nada se cria, nada se perde. A balança demonstra que, em suas transformações, os corpos se decompõem, mas os átomos que os constituem podem reencontrar-se integralmente em outras combinações. Ou, dito por outra forma, não se cria matéria. O corpo do homem rejeita o que nutre a planta transforma o ar, que nutre o animal nutre o homem, e os seus resíduos, levados pelo ar à superfície da terra vegetal, renovam e entretêm a vida das plantas. Todos os mundos, vegetais, minerais, animais, se unem, se penetram, se confundem e transmitem a vida por um movimento que é dado ao homem verificar e compreender. Eis porque, diz ele, a circulação da matéria é a alma do mundo. Essa matéria, que nos aparece sob aspectos tão diversos, que se transforma em tão múltiplos avatares, é, entretanto, sempre a mesma. Como essência é imutável, eterna. Moleschott faz notar que é ela inseparável de uma de suas propriedades, a força. Não concebe uma sem a outra. Não pode admitir que a forma exista independente da matéria, ou vice-versa. Daí conclui que as forças designadas sob os nomes de Deus, alma, vontade, pensamento, etc., são propriedades da matéria. Segundo ele, acreditar que essas forças possam ter uma existência real é cair num erro ridículo. Ouçamo-lo. Seria uma ideia absolutamente sem significação a de que uma força pairasse acima da matéria e pudesse, à vontade, casar-se com ela. As propriedades do azoto, do carbono, do hidrogênio, do oxigênio, do enxofre, do fósforo, residem em si de toda a eternidade.
Daí resulta que a força vital, a ideia diretriz, a alma, não passam, realmente, de modificações da matéria, de alguns dos seus aspectos particulares. A matéria, por toda parte sempre, sob infinita variedade de formas, não é mais que a combinação físico-química dos elementos. Tais são, em suas grandes linhas, as primeiras afirmações de Moleschott. Serão exatas. É o que se trata de verificar. Resumamos. 1. Ele nega, em absoluto, todo plano, toda vontade dirigente na marcha dos acontecimentos do universo. 2. Ele afirma que a força é um atributo da matéria. Vejamos se os fatos lhe dão razão. A ideia diretriz. Notamos, em primeiro lugar, que existem, no infinito, terras como a nossa, que obedecem a regras invariáveis, cuja harmonia é de tal forma grandiosa, que o espírito, espantado e confuso diante de tantas maravilhas, não pode duvidar de que uma profunda sabedoria tenha presidido ao seu planejamento. Não será um sábio como Moleschott que seja necessário lembrar essa extrema complicação da máquina celeste, nem preciso mostrar esses milhares de milhões de mundos que rolam no éter e emaranham suas órbitas numa harmonia tão poderosamente combinada, que a mais fértil imaginação mal lhes pode aprofundar as leis mais simples. Quem não se sente maravilhado diante do esplendor de uma bela noite de verão? Quem não estremeceu de indescritível emoção vendo essa poeira de sóis suspensa no espaço? Quem não sentiu involuntário terror ao lembrar-se de que o astro que nos conduz caminha no éter, sem outro sustentáculo que a atração de um planeta longínquo? E quem não refletiu um dia que os movimentos tão precisos desse vasto maquinismo revelaram a inteligência de um sublime operário? Quem não compreendeu que a harmonia não pode nascer do caos e que o acaso, essa força cega, não poderia engendrar a ordem e a regularidade? Sim, nos espaços sem limites, dão-se as transformações eternas da matéria, sim, ela muda de aspectos, de propriedades, de formas, mas verificamos que o faz em virtude de leis imutáveis, guiadas pela mais inflexível lógica, eis porque acreditamos em uma inteligência suprema, reguladora do universo. Se, desviando os olhos da abóbada azulada, lançarmos a vista em torno de nós, notaremos a mesma influência diretriz. Sabemos, como Moleschott, que nada se cria, que nada se perde em nosso pequeno mundo. A astronomia nos ensina que a Terra rodopia em torno do Sol através dos campos da extensão e sabemos que a gravidade retém em sua superfície todos os corpos que a compõem. Podemos compreender perfeitamente, portanto, que ela não adquire nem perde coisa alguma em sua incessante carreira. Provam-nos as novas descobertas que todas as substâncias se transformam umas nas outras, que os corpos, estudados à luz da química, diferem pelo número e pela proporção dos elementos simples que entram em sua composição. Nada é mais exato e ninguém pensa em contestar essas verdades demonstradas. Se encararmos a multiplicidade enorme das trocas que se realizam entre todos os corpos, o que mais nos surpreende não são essas combinações em si, mas o maravilhoso conhecimento das necessidades de cada ser que elas atestam. Nada se perde no imenso laboratório da natureza. Todos os seres, por ínfimos que nos pareçam, têm sua utilidade para o bom funcionamento do conjunto da criação, cada substância é utilizada por forma a produzir seu máximo de efeito, e a circulação da matéria entretém a vida na superfície do nosso globo. Sim, esse movimento perpétuo é a alma do mundo, e, quanto mais complicado ele é, quanto mais variado, tanto mais testemunha em favor de uma ação diretriz. A ciência contemporânea descobriu nossas origens, sabemos que, desde quando a Terra não era mais que um amontoado de matéria cósmica, produziram-se metamorfoses que a trouxeram lentamente, gradualmente, à época atual. É em razão dessa progressão evolutiva que reconhecemos a necessidade de uma influência que se exerce de maneira constante, para conduzir os seres e as coisas, da fase rudimentar a estados cada vez mais aperfeiçoados.
Não se pode negar, quando examinamos o desenvolvimento da vida através dos períodos geológicos, que uma inteligência haja dirigido a marcha ascendente de tudo o que existe, para um fim que ignoramos, mas cuja existência é evidente. É fácil verificar que os seres se têm modificado de maneira contínua, em virtude de um plano grandioso, à medida que as condições da vida se transformam à superfície do globo. Encontramos nas entranhas da Terra o esboço da maior parte das raças, vegetais e animais, que compõem, hoje, a fauna e a flora terrestres. A que a gente atribuir essa marcha progressiva? É o acaso que combina, com tanto cuidado, a ação de todos os elementos? Seria absurdo supô-lo, pois o acaso é uma palavra que significa ausência de todo o cálculo, de toda a previsão. Afastada esta hipótese, restam-nos as leis físico-químicas de que fala Moleschott. Faremos ainda aqui observar que essas leis não são inteligentes. Nunca se admitiu que o oxigênio se combinasse por prazer com o hidrogênio, o azoto, o fósforo, o carbono, etc. Tem propriedades que possuem de toda a eternidade, é evidente, mas não é menos verdade que se tratam de forças cegas, que não se dirigem em virtude de um impulso próprio, e se estas energias passivas ao se aliarem produzem resultados harmônicos, bem coordenados, é que elas são postas em ação por um poder que as domina. A química, a física, a astronomia, explicando os fatos que pertencem às suas respectivas esferas, de forma alguma atingiram a causa primária. A biologia moderna também não toca nessa causa, não suprime Deus, ela o vê mais longe, sobretudo, mais alto.